Olá, queridos dos oitavos anos, como vocês estão? Esperamos que estejam bem, mantendo foco nos estudos. E hoje, para dar sequência às nossas aulas de língua portuguesa, nós vamos estudar mais algumas figuras de linguagem trazidas pelo nosso livro didático. Mas então nós vamos fazer a pergunta clichê. O que são figuras de linguagem? Nós já estudamos algumas. E aí, vocês lembram o que são? Nós utilizamos as figuras de linguagem muitas vezes e até sem perceber, porque são recursos que nós utilizamos para poder tornar a nossa língua mais rica e expressiva. Através das figuras de linguagem, nós exprimimos nosso pensamento de forma original, mas também criativa, e exploramos o sentido não literal das palavras. Ou seja, nós podemos explorar os múltiplos significados e sentidos de usos que as palavras podem nos apresentar. Então, vamos para a primeira figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. Se caso em uma atividade vocês não perceberem o nome personificação e de repente aparecer lá prosopopeia, lembre-se que nós estamos tratando da mesma figura de linguagem, ok? Vamos ao exemplo. Nós temos aí TV de cachorro. Então, nós temos o seguinte enunciado. Dizem que se assinarmos a TV a cabo, vamos poder ver mais de 100 diferentes tipos de frango, certo? O que é que está acontecendo aí nessa imagem, né, que nós podemos atribuir a ideia de personificação ou prosopopeia? Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês, os cachorros, eles têm a capacidade de conversar, de se expressar, de analisar as situações, assim como nós seres humanos temos? Pois é, eles não têm essa capacidade. Então, o que seria a figura de linguagem personificação? Quando nós atribuímos a seres inanimados características ou sentimentos ou comportamentos que são típicos dos seres humanos. Vamos para mais exemplos? O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Quais são as características que são próprias de seres humanos que nesse caso estão sendo atribuídas ao jardim? Olhar e dizer. Não é possível o jardim olhar nem dizer. Mas aí, conferindo um novo significado às palavras e atribuindo esse comportamento ao jardim, nós temos o exemplo de quê? Da figura de linguagem personificação ou prosopopeia. Próximo exemplo, a floresta dançava ao empurrar do vento. Quais são as características que são próprias dos seres humanos e estão sendo atribuídas à floresta? O ato de dançar e de empurrar, ok? Então, aí também nós temos um exemplo de personificação ou prosopopeia. E o último exemplo, a raposa disse algo que convenceu o corvo. Ora, a raposa tem a capacidade de falar e ainda mais de argumentar a ponto de convencer outro animal. A personificação prosopopeia é bem comum nós encontrarmos nas fábulas, porque normalmente nas fábulas os seres inanimados eles se comportam e passam a ter sentimentos e características de seres humanos, ok? Então, a primeira figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. Eu gosto de dar a dica, lembre personificação, lembra de pessoa, né? Então, características de pessoas, comportamentos, sentimentos. Quando nós atribuímos a seres inanimados, nós estamos tendo o exemplo da figura de linguagem, personificação ou prosopopeia, ok? Aqui nós temos a lua e o sol. A lua confessou a sua paixão pelo sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Ora, a lua confessou a paixão pelo sol e ainda ficou triste. Então, ela falou, né? Ela se expressou e ela ficou triste. Então, são ações que não são comuns a seres que não são humanos. Então, nós temos aí mais um exemplo da figura de linguagem prosopopeia. Agora vamos para uma que nós usamos sempre no nosso dia a dia, que é a hipérbole. E aí nós temos uma frase que faz referência a uma música do rei Roberto Carlos, que é "Eu quero ter 1 milhão de amigos". Será que alguém consegue alcançar essa marca de ter 1 milhão de amigos? Pois é, obviamente que não. Então,
Por essa indicação, nós já podemos mais ou menos perceber sobre o que essa figura de linguagem ela vai tratar. A hipérbole ela vai tratar de exagerar uma ideia com a finalidade enfática. E aí, estou morrendo de sede, estou morrendo de fome. Não necessariamente você está morrendo de sede ou de fome, mas você usa a expressão para poder causar um exagero. Não vejo você há séculos. Essa mochila está pesando 1 tonelada. Então, são formas que nós encontramos para dar ênfase à ideia, ok? E aí nós utilizamos determinadas expressões. Então, a figura de linguagem hipérbole, ela vai dar conta de exageros. E esses exageros são muito comuns no nosso dia a dia, na nossa forma de falar. Próxima figura de linguagem, eufemismo. Então, até agora nós vimos o quê? Prosopopeia ou personificação, quando nós atribuímos comportamentos, características, sentimentos que são típicos de seres humanos, né, a seres inanimados. Aí nós vamos com a hipérbole, que nos dá a ideia do exagero para dar ênfase às ideias. E agora nós temos eufemismo. Então vamos ver o que é possível percebermos através dessa charge. Então, nós temos 3 mulheres e uma está, assim, se expressando e ela fala da seguinte maneira. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Quando ela diz que ela é produtora de biografias orais não autorizadas, será que está retirando, de fato, essa nomenclatura de fofoqueira? Então, vamos analisar o que seria eufemismo. Quando eu uso a figura de linguagem eufemismo, eu substituo palavras com expressão. Na verdade, eu uso palavras para suavizar expressões, certo? Para tornar uma coisa menos chocante. Para dar um sentido menos chocante. Então, vamos pensar. Ele sempre faltava com a verdade. Quando eu digo que alguém falta com a verdade, eu estou querendo dizer que a pessoa mente. Porém, para amenizar a forma de falar, então eu digo que faltou com a verdade. Mas já fica subentendido que essa pessoa mentiu, né? Ou mentia. Próximo exemplo. Elas vivem de caridade pública. Viver de caridade pública nada mais é do que viver de esmolas. Mas então, para não dar aquele tom tão agressivo à expressão, então elas vivem de caridade pública. Outro exemplo, o jovem rapaz partiu dessa para melhor. Então, significa que esse jovem rapaz, ele morreu. Mas como a expressão morreu causa um certo impacto, para suavizar a expressão, nós podemos utilizar que partiu desta para melhor, que está com Deus, que foi morar no céu, entre outras expressões, ok? Então, essa é a figura de linguagem eufemismo, quando nós usamos expressões para suavizar a mensagem que nós estamos querendo transmitir. Antítese. Quando é que nós temos a figura de linguagem chamada antítese? Até agora nós vimos personificação ou prosopopeia, nós vimos hipérbole e eufemismo, ok? Então agora nós vamos para a antítese. Então vamos fazer a leitura desses quadrinhos e tentar compreender o que é a figura de linguagem antítese, do que ela dá conta. Sim, senhora, esta é a minha redação sobre o dia e a noite. O dia é quando a gente enxerga para onde vai. A noite existe para a gente deitar na cama e se preocupar. Ela está falando sobre 2 coisas aí. Que coisas são essas? 2 momentos, na verdade, do dia são o dia e a noite. Quando é que eu posso identificar, ou quando eu posso caracterizar a figura de linguagem antítese? Quando eu utilizo palavras, certo? Que têm ideias opostas, dia e noite. E aí, essas ideias, elas vão produzir um contraste no que está sendo falado. Então, vamos ver esse exemplo aqui da música Certas Coisas de Lulu Santos e Nelson Mota. Nós temos: não existiria som se não houvesse silêncio. Não haveria luz se não houvesse escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então, nós podemos perceber várias palavras aí que expressam ideias opostas. Som, silêncio,
luz, escuridão, dia e noite, não e sim. Então, quando eu utilizo palavras que expressam ideias opostas para enfatizar os sentidos, eu tenho um exemplo da figura de linguagem antítese, ok? Seguindo, nós temos ironia. Quem nunca se expressou usando ironia? Olha aqui o que é que está trazendo essa imagem para nós. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Quando nós dizemos isso, não está nem um pouco atrasado, o que é que nós estamos de verdade querendo dizer, se referindo à pessoa? Quando é que eu tenho a ironia? Quando é que eu posso identificar a figura de linguagem ironia? Quando nós empregamos uma palavra ou uma expressão que tem um sentido diferente do sentido habitual para promover um humor, certo? Então, veja só, que exemplo nós temos aqui. Fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Então, quando a gente fala dessa forma, não é que a pessoa precisa falar mais alto, né? Nós estamos de forma irônica já dizendo que ela está falando muito alto. Próximo exemplo, que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Olha a ironia reinando. Se a pessoa é extremamente educada, então ela iria cumprimentar as pessoas. Nesse caso, ela entrou e não cumprimentou ninguém. Então, que pessoa educada, ou seja, é o contrário, né? Então, de forma irônica, certo? Está aí fazendo uma observação acerca dessa pessoa que entrou e não cumprimentou as demais. Então, por todas essas figuras que nós vimos, nós podemos de fato identificar que são expressões ou formas de falar que nós utilizamos sim no nosso dia a dia, porém quando nós utilizamos nós não classificamos. Por exemplo, eita, usei agora uma metáfora, usei agora uma comparação, isso foi tão exagerado, é uma hipérbole, suavizei a expressão, é o eufemismo, atribuir sentimentos ou características de humanos a um objeto, então a personificação. Não, nós não fazemos isso, ok? Mas nós utilizamos no nosso dia a dia e são conceitos importantes. Enquanto estudantes e falantes da língua portuguesa, é importante conhecermos esses conceitos. Aqui nós temos outro exemplo, tá? Quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Quem foi o inteligente que usou e apagou tudo que estava gravado? Será que ele estava querendo dizer mesmo que a pessoa é inteligente ou o inverso? Então, a ironia, ela se configura nessa perspectiva. E aí nós vamos aprender na prática, vocês têm uma atividade para realizar, tá certo? Façam com carinho, façam com dedicação. Lembrem-se que tanto eu quanto a professora Conceição, nós precisamos do registro dessas atividades. É extremamente importante que vocês nos mandem a foto das atividades realizadas para que nós possamos registrar que vocês estão participando das aulas, ok? Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis para ajudá-los e esperamos que tenhamos uma semana excelente de estudo e de muito aprendizado. Até a nossa próxima aula de língua portuguesa.